O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós. Às 9 da manhã de um sábado ensolarado, mas frio, motociclistas aguardavam a saída do comboio na região norte da cidade. Bolsonaro chegou de carro, em pé, na porta de trás, acenando aos apoiadores. E brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. O Brasil ultrapassou neste sábado a triste marca de 500 mil mortos pela Covid-19. E olha, Paloma, o Brasil passou hoje da marca de 500 mil de mortos pela Covid. O Jornal da Record traz agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 17.883.000 casos da Covid-19. E hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 500 mil mortos pela doença. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Um boletim recente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, alertou para o rejuvenescimento da pandemia de Covid no Brasil. Ou seja, mais jovens estão morrendo em decorrência da doença no nosso país. E pior, o novo coronavírus está matando proporcionalmente muito mais pessoas abaixo de 39 anos no Brasil do que no restante do mundo. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. São imagens ao vivo da rodovia dos Bandeirantes. Rodovia que dá acesso ao interior do estado de São Paulo. Um grupo de manifestantes motociclistas segue o presidente da República, Jair Bolsonaro, que está nessa primeira linha aí, ó. Ele está em uma dessas motos, ele pilota uma dessas motos na primeira linha da manifestação. E segue em direção a Jundiaí, interior do estado de São Paulo, de onde os manifestantes circularão algumas vias, farão a volta pela rodovia dos Bandeirantes, depois acessarão o sentido São Paulo da rodovia. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil. Como é que a gente fez nesse caso para a cloroquina? A gente não fez nessa ordem, por causa da pandemia e porque a gente teve uma pressão popular e política muito grande para testar esse medicamento. Se tivesse feito na ordem, já teria parado ali nos pré-clínicos, porque a cloroquina não tinha plausibilidade biológica e nunca funcionou nos testes em animais. Mas como existiu uma pressão popular muito grande, acabaram sendo feitos vários estudos. O primeiro foi aquele,
Opa, volta um pouquinho, por favor. Aí. O primeiro foi esse, em março do ano passado, feito em células de rins de macaco, que são células genéricas, fáceis de trabalhar no laboratório. Esse estudo mostrou que a cloroquina conseguia bloquear a entrada do vírus nessas células genéricas, que são células onde existe um caminho biológico para a cloroquina atuar. E esse caminho, ele não se concretiza em células do sistema respiratório. A cloroquina só funciona em tubo de ensaio em células genéricas. Por isso que ela nunca funcionou em modelo animal e nem em humanos. Pode passar. Em seguida, a gente teve aqui no Brasil o famoso estudo de Manaus, que foi um estudo de segurança e de definição de dose, onde eles testaram uma dose baixa e uma dose alta para a cloroquina. E o que eles perceberam? Que a dose alta era perigosa e a dose baixa não funcionava. Só esse estudo já foi suficiente para que vários países acendessem um alerta de opa, parece que esse negócio não funciona. Em seguida, a gente teve um estudo muito bom feito por um grupo alemão bastante experiente com coronavírus, que estudou justamente as células específicas, não mais as células genéricas de macaco, mas as células do trato respiratório humano, e viu que realmente nessas células a cloroquina não funciona, porque a entrada do vírus que ela bloqueia não é a mesma entrada que o vírus usa nas células respiratórias humanas. O vírus nas nossas células usa outro caminho, um caminho para o qual a cloroquina não faz nem cosquinha. E daí a gente vê que a cloroquina nunca poderia ter funcionado em humanos. Pode passar.